Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui do Escatologia em Foco e hoje começa o nosso novo quadro de reacts aqui do canal chamado Escatologia do Lixo, onde no qual vamos comentar as verdadeiras pérolas da escatologia da internet. E eu digo pérolas para não falar o contrário, hein? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já comenta, curte e se inscreve aqui no nosso canal. E não deixe também de compartilhar com aquelas pessoas que precisam assistir esse vídeo. Então vamos reagir aqui aos vídeos mais assim, né? Daqui da internet, seja do TikTok, YouTube, Instagram, que estejam relacionados à escatologia. Então, sem mais demora, bora pro vídeo. Editor, roda a vinheta. Então bora lá pro nosso primeiro vídeo. Você acredita no anticristo também, padre? De onde que sai isso? Não. A gente tá jogando aqui, eu quero chegar em algum lugar. Não, eu preciso saber de onde que saiu pra eu saber se eu acredito ou não, porque isso pra mim é uma coisa tão irrelevante. Eu preciso que você me responda se você acredita no anticristo. Mas eu vou acreditar como se não tem substância palpável pra eu entender o que é o anticristo. O que é o anticristo? Pra eu saber se eu acredito ou não nele. Não, na Bíblia fala do anticristo, não fala? Onde? Em Apocalipse? Fala. Então. É que ele virá e aí Jesus é que vem pra... Isso, é no Império Romano. Isso, a besta. E qual que é a marca da besta? Qual que é a marca da besta? Tô te perguntando, professor. Antigamente era 666, mas agora não é mais. Não, a identificação da besta tinha que saber o nome. Que era o nome do imperador César, né? Nero. Porque na Cabala você conta as letras. E a soma dos nomes de das letras do nome de Nero dá 666. É. Não faz isso não, antes é pôr monstro. Ele é a besta fera, porque no período... Como assim não tem substância palpável para crer no anticristo? Com todo respeito aos padres, mas esse padre aqui é um completo sem noção. Porque não é apenas o livro de Apocalipse que vai falar sobre o anticristo. O profeta Daniel profetiza sobre o anticristo. Jesus, em Mateus 24, discursa sobre a vinda do anticristo no sermão profético. O apóstolo Paulo vai falar sobre o anticristo. O apóstolo João também ensina sobre o anticristo. E Apocalipse, que é um belo resumo de toda a escatologia bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, também fundamenta a base do anticristo. Então falar que não existe base para crer nisso, que não existe fundamento para crer nisso, é uma completa loucura desse padre. Sem falar o quê? Depois dos apóstolos, eles não interpretavam que o anticristo era o Império Romano ou o Imperador Nero. Pelo contrário, Irineu de Lyon, ele vai dizer o quê? Que é justamente o Império Romano que impede a manifestação do anticristo. Então, como é que eles vão dizer que o anticristo é o Império Romano? Não tem nexo, não tem lógica. Então, o que esse padre está fazendo, na verdade, ele está defendendo uma teoria preterista, que vai dizer que essas coisas do livro de Apocalipse já se cumpriram. Contudo, mais uma vez, por exemplo, Irineu de Lyon, Tertuliano, os teólogos da época patrística, que os católicos conhecem muito bem, por sinal, mais do que os protestantes, eles vão defender que a grande tribulação e que o anticristo são eventos futuros e não do seu tempo presente. Então, isso é muito ralado, é difícil. E só pra você saber, né? Eu sou paraense, então égua pra gente é vírgula, é normal. Então, assim, fala muito sobre frustração também. Então, esse vídeo é frustrante. Por quê? Porque mostra a falta de clareza e profundidade bíblica acerca de um tema que é tão importante. O propósito do anticristo
não é apenas perseguir os cristãos, mas também perseguir o povo judeu, tentando levar eles ao extermínio total. Só que mais do que isso, o anticristo, ele vai querer se sentar no trono de Jerusalém para reivindicar toda adoração para si, assim como o rei Nabucodonosor fez na Babilônia, nos dias de Daniel e dos seus amigos. Então, esse é o anticristo. E é lógico que existem outras características acerca dele. O imperador Nero, o Império Romano tinham certas características? Tinham. Mas por quê? Porque eles eram um tipo de anticristo, que é aquilo que o apóstolo João vai falar. E agora, no nosso meio, já existem muitos anticristos, mas nenhum deles é o anticristo de fato. Todas essas figuras, todos esses muitos anticristos, eles apenas apontam para o anticristo que vai surgir no tempo do fim. Hitler, por exemplo, é uma espécie de anticristo, onde no qual ele tentou exterminar o povo judeu, que é justamente o que o anticristo futuro vai tentar fazer mais uma vez. Então, isso que esse padre falou é uma grande besteira. Mas bora pro próximo vídeo que é melhor, né? Bora seguir. Olha o helicóptero Apache. Não parece um gafanhoto? É, parece, né? É igualzinho. Essa é a visão do apóstolo João. Em Apocalipse capítulo 9, no comecinho, certo? Verso 1 em diante, você vai ver a questão da quinta trombeta. Aí uma estrela caiu do céu e tal, e foi dada a chave do poço do abismo para essa estrela. Outra hora eu explico sobre isso daí. E no finalzinho do texto da quinta trombeta, falam que eles seguem um rei cujo nome é Abaddon Apolion, ok? Outra hora eu falo sobre isso. O mais importante aqui é que vocês entendam o verso 4 e 5. Os gafanhotos de couraça de ferro, que é isso aqui, ó, vão ficar voando no planeta Terra, no verso 5 isso, por 5 meses. Então, 5 meses, todas as aeronaves vão estar aí voando para cima e para baixo. G3. 5 meses. Na hora que der a numeração ali, serão 5 meses. E no verso 4, Apocalipse 9, verso 4, vocês vê que a questão do tormento é para quem não tem o selo de Deus em suas testas. O selo de Deus é o Espírito Santo. Bora lá. Apocalipse, João está descrevendo aquilo que ele está vendo. É lógico que vai ter algumas coisas que João está vendo, ele não sabe o que é, ele não sabe como descrever, então ele vai tentar pegar elementos do seu tempo e tentar descrever da melhor forma possível, como, por exemplo, os gafanhotos de ferro. Contudo, a gente não pode pegar isso e usar como desculpa para afirmar que, de fato, esses gafanhotos são os helicópteros Apache. Por quê? Porque isso é extremamente perigoso. A Bíblia não nos dá base para fazer tal afirmação. Uma coisa é eu falar que isso aqui é uma teoria. Talvez seja isso aqui. Mas eu não posso pegar e fazer como esse senhor está fazendo e afirmar algo que a Bíblia não afirma. Porque o que acontece? Ele posta aqui, aí vai vir um pregadorzinho empolgado, olha esse vídeo e fala, então é isso, então isso aqui é verdade. E ele vai lá no púlpito da igreja dele, ou de uma igreja que foi chamada para pregar, e vai pregar dizendo, olha, os gafanhotos da Bíblia são os helicópteros. Aí você vai ter um grande problema numa comunidade de fé, porque os irmãos vão olhar para isso, e alguns deles vão acreditar de fato que esses gafanhotos são os helicópteros. E entenda, pode ser, até pode, talvez seja, mas a nossa responsabilidade é o quê? Já que nós estamos num papel de ensino, nós não podemos afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Então, o máximo que eu posso fazer, isso aqui é uma teoria. Eu até acredito nessa teoria, ou não, mas nós não podemos dizer que é a Bíblia que está falando, que isso aqui é uma verdade. A Bíblia não diz que os gafanhotos são os helicópteros. Então, isso é extremamente perigoso.
É mais seguro falar, ó, aqui o João está tentando descrever o que ele está vendo, que são esses gafanhotos de ferro, mas nós não podemos afirmar, de fato, o que é. Talvez seja helicóptero, talvez seja caça, talvez seja carro, não sabemos. Pode ser o carro voador e assim por diante. Não sabemos. O que sabemos é que quando isso acontecer, aí sim, mas até lá, o nosso papel é nos firmar naquilo que a Bíblia está deixando de maneira muito clara e não nas especulações do que vai ser ou do que não vai ser. Isso é extremamente perigoso e leva muitos ao engano. Mas bora logo pro próximo vídeo, né? Bora seguir adiante. O anticristo está aí? Não. Não está Agora, entre nós? O ministério da injustiça opera. É o que Paulo disse. E Paulo disse assim, ó, que há um que o detém. Então ele não está entre nós, velho. Há um que o detém. Há um que o detém, que é o Espírito Santo. Até que seja tirado. Até que seja tirado. Então, quando o Espírito Santo conduzir a igreja ao encontro de Jesus nos ares, que é o arrebatamento, aí haverá a manifestação, a aparição, no caso, né, do anticristo. A manifestação a gente já vê, que é Se você está se referindo a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o apóstolo Paulo vai dizer que existe um que detém a manifestação do anticristo, e tanto esse pastor como todos os pastores que são pré-tribulacionistas, eles vão dizer o quê? Que esse algo que detém a manifestação do anticristo é a igreja e o Espírito Santo. Que para que o anticristo seja manifesto, tanto a igreja como o Espírito Santo precisam ser retirados da terra, acontecendo assim o arrebatamento da igreja, para que se comece a grande tribulação. Mas qual é o problema disso? É que não existe nenhum texto bíblico que ensine, que diga que é a igreja ou o Espírito Santo que impede essa manifestação. Se você pegar e ler todo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, você vai ver isso. Não existe nenhuma menção à palavra igreja ou ao Espírito Santo como força detentora dessa manifestação do anticristo. E detalhe, a igreja primitiva dos primeiros séculos, os primeiros teólogos, como já falamos aqui nesse vídeo, eles vão ensinar justamente o contrário disso. Eles vão ensinar que essa força que impede a manifestação do anticristo era o Império Romano, e não a igreja ou o Espírito Santo. Ah, mas eles erraram. O Império Romano caiu e o anticristo não se manifestou. É verdade, eles erraram nisso, mas a lógica deles até que estava certa. Se firmando em um governo e não na igreja, ou seja, os governos desse mundo até então impedem a manifestação do anticristo. Contudo, nós podemos encarar isso como uma teoria e não como um fundamento bíblico de fato. Mas, então, o que seria essa força redentora que impede essa manifestação? A própria soberania de Deus. O próprio Senhor Jesus, pela sua própria vontade. Se você pegar Apocalipse capítulo 5 e 6, você vai ver muito bem que é Jesus que rompe o primeiro selo e que nesse rompimento desse selo aparecerá quem? Um cavaleiro sentado em um cavalo branco, com um arco na mão, saindo para conquistar. E quem é esse cavaleiro? É o anticristo. Ou seja, quem impede a manifestação do anticristo não é o Espírito Santo ou a igreja que precisa ser retirado da terra, mas é a própria vontade de Deus. E quando ele estabelecer pela sua própria vontade o tempo do anticristo se manifestar, então sim, ele será manifesto. E se você quer entender mais sobre o que impede a manifestação do anticristo, basta clicar nesse card que está aparecendo aqui agora, ou no link que está na descrição do vídeo, que nós temos um vídeo falando justamente sobre o que impede a manifestação do anticristo. Então, vai lá se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, mas de fato, não é a igreja e não é o Espírito Santo. Não existe fundamento bíblico para essa doutrina. Bora pro próximo vídeo, bora lá.
Para entender o Apocalipse, primeiro, você tem que jogar fora tudo que você ouviu falar sobre o Apocalipse. É a primeira coisa. Porque o Apocalipse é um livro de esperança. É um livro de fé. É um livro de amor de Deus. Sim. Você é a primeira pessoa que eu escuto falar isso. Mas é. E agora que você vai se surpreender mais, tudo que está no Apocalipse já aconteceu. Tudo? Oi? Tudo que está no Apocalipse Peraí, já gente, aconteceu. que eu perdi isso. Eu perdi Aconteceu essa no tempo parte. de João. Aí você vai falar, então é um jornal Mas velho? mesmo a briga entre a mulher e o dragão? Sim, ué. A mulher e o dragão é a igreja sendo perseguida pelo dragão, que é o Império Romano. Era uma briga da época de João, isso. Aí você vai falar assim, mas espera lá. Então é um jornal de ontem? Não, não é um jornal de ontem. Porque o que João escreveu, ele está escrevendo da condição dele, da época dele, o que estava acontecendo com as comunidades dele. Ele escreve o Apocalipse para 7 comunidades que ele tomava conta lá na Ásia Menor. Então, tudo aquilo que ele está falando contando a história das comunidades e como é que elas vão enfrentar esse dragão que é o Império Romano. Ele começou tão bem. Ele começou tão bem dizendo que o Apocalipse é um livro de esperança. Porque de fato ele é um livro de esperança. Ele é um livro de esperança para todos aqueles que creem em Cristo, que aguardam a sua vinda. Isso é verdade. Agora, ele detona tudo quando ele diz: o livro de Apocalipse já se cumpriu. Ele detona tudo com isso. E por quê? Porque se eu digo que todo o livro de Apocalipse já se cumpriu, então eu tenho que ser coerente e falar que a volta de Jesus já se aconteceu. Porque no livro de Apocalipse descreve a vinda de Jesus de maneira visível, com todo mundo enxergando essa volta de Jesus. Para eu falar que todo o livro de Apocalipse já se cumpriu, então eu tenho que ser coerente e dizer também que Satanás já está aprisionado. E para eu ser coerente mais ainda, eu tenho que falar que o milênio já aconteceu e que o juízo final, o julgamento do grande trono branco, também já aconteceu e que nós estamos vivendo numa nova terra e em novos céus. Aí eu pergunto, foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. E mais, ele vai dizer que o dragão que aparece no livro de Apocalipse é o Império Romano. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, quando aparece esse dragão perseguindo a mulher, o apóstolo João fala quem é esse dragão. A Bíblia fala quem é esse dragão. A Bíblia declara da seguinte forma: esse é o dragão, que é a antiga serpente que estava no Éden no início. Ou seja, quem é o dragão? É Satanás. Satanás é esse dragão. Se ele falasse que o anticristo é o imperador romano, por mais que haja discordância disso, pelo menos é mais coerente do que falar que o dragão é o Império Romano. Porque a Bíblia, o livro de Apocalipse deixa claro que o dragão, ele é Satanás. Mas, na verdade, o que ele está fazendo aqui é defendendo uma linha de interpretação escatológica, que é o preterismo. E no preterismo existem 2 divisões. O preterismo parcial, que vai acreditar que a maioria das profecias já se cumpriram, contudo ainda falta acontecer a volta de Jesus. Beleza, eles acreditam que a grande tribulação já aconteceu e assim por diante. E não é uma heresia isso. Mas ela é perigosa. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre o perigo do preterismo parcial. Porque ele nos leva para a heresia. E que heresia? É justamente o preterismo total ou completo, que é o que ele está defendendo aqui. Que todo o livro de Apocalipse, que todas as profecias escatológicas já se cumpriram. E por que isso é uma heresia? Porque ela vai dizer que a volta de Jesus é apenas simbólica. E isso vai contra a doutrina fundamental da nossa fé, que é a volta de Jesus de forma visível, onde no qual todo olho enxergará. E mais, o livro de Apocalipse também vai profetizar que as nações vão prantear em choro ao verem o Filho do Homem vindo das nuvens. Em algum momento isso já aconteceu. As nações prantearam em choro, vendo a volta de Jesus e chorando em amargura, prantos e lamentos.
Israel sendo levado ao arrependimento, porque tudo isso acontece mediante a volta de Jesus. Essas profecias já se cumpriram. Então, afirmar que o livro de Apocalipse já se cumpriu é uma completa heresia do preterismo total. Eu vou deixar aqui o link da nossa playlist falando só sobre o preterismo. Então, se você quiser saber mais, clica nela aqui. Mas, bora adiante. Bora para o nosso último vídeo de React, que é melhor. Bora lá. Você já ouviu falar de número da besta, marca da besta? 666. Você sabe o que é isso? É um, sei lá, não. Alguns dizem... É porque o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele é muito alegórico, é difícil... Tem coisas que são alegóricas, tem outras que são muito mais claras, mas você tem que entender no significado daquele tempo. Por exemplo, tem um tipo de estudo que chama gematria, que várias línguas antigas, o número delas era a letra. Tá. O grego tem, o hebraico tem. Por exemplo, no hebraico, a letra Aleph é a primeira letra. Ela também significa o número 1. O Beit é o segundo, é o número 2. Gimel 3, Dalet 4, Re 5, Vav 6. Então, quando você fala... Tá inventando isso não, né, Lamartine? Não, isso aí é... Tô te zoando. Isso todo mundo sabe, todo mundo que estuda hebraico sabe, inclusive hoje é assim lá. Tá. Eles têm os números, né, arábicos, mas eles também podem... Você pode abrir um livro, a primeira página está com Aleph lá e não com o número 1. Tá? Então, o número 6 é a letra Vav. 666 é Vav, Vav, Vav. Agora, você sabe qual que é a letra que translitera para o nosso alfabeto? W. O que é o WWW? Ih, rapaz. Então estamos nesse momento fazendo uso de um instrumento do diabo. O sistema, porque o que na verdade vai acontecer no Apocalipse? O mundo vai se tornar um mundo globalizado. Vai ter um governo único, vai ter uma moeda única, vão ter leis únicas. Você não está percebendo como as coisas estão caminhando para isso? Agora, para que isso fosse operacionalizado, você tem que ter um instrumento de controle. E quem é o instrumento de controle? É a internet, é o 5G, é o Wi-Fi. Porque cada vez mais hoje está tudo sendo digitalizado. Eu tenho um pastor da minha igreja que ele fala que eu persigo o Lamartine, mas eu considero o Lamartine um bênção, sabe? Ele é bênção, ele tem muito conhecimento, mas às vezes ele apronta dessas. Parece que ele gosta de alimentar a galera da teoria da conspiração, que quer ver o anticristo em qualquer coisa, que quer ver o governo do anticristo em qualquer lugar, e às vezes eu tenho essa imagem do Lamartine. Em primeiro lugar, ele vai falar que no Apocalipse, né, a gente vai ter isso aqui, outro. Só que o livro de Apocalipse, usar a expressão Apocalipse para falar do fim dos tempos, do tempo do fim, é um absurdo. Não faz sentido bíblico para isso. Por quê? Porque a grande tribulação não é o Apocalipse acontecendo. Porque a palavra Apocalipse significa não grande tribulação ou o fim do mundo, mas o Apocalipse significa revelação. E de quem é essa revelação? É do anticristo? Não. De quem é essa revelação? É da grande tribulação? Não. É de como o mundo acaba? Também não. Ela é a revelação de Jesus Cristo, de quem Jesus é. O primeiro versículo de Apocalipse deixa isso muito bem claro. Esta é a revelação. Esta é o Apocalipse de Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse é sobre uma pessoa, Jesus Cristo. E todo o livro de Apocalipse vai sempre apontar para essa pessoa. Quem é Jesus? Vai sempre apontar para o Cordeiro de Deus. Então, o livro de Apocalipse não é sobre grande tribulação, anticristo. Então, o Apocalipse aí não vai acontecer. O que vai acontecer é que as profecias profetizadas no livro de Apocalipse e em outros livros da Bíblia vão acontecer. E não o Apocalipse que vai acontecer. E outro ponto, ele vai falar o quê? Que o www é a marca da besta. O www da internet. E a gente até pode tentar defender, dizendo assim mesmo, né? Não, esse aqui é um vídeo isolado do Lamartine, ele não acredita nisso não, ele se confundiu com as palavras. Só que já teve outros vídeos dele falando a mesma coisa.
que o www da internet é esse 666, que é a marca da besta. E assim como os helicópteros não são os gafanhotos profetizados em Apocalipse, o www é ainda pior. Porque o Lamartine faz tal afirmação sem fundamento bíblico de fato nenhum. Nenhum. Falar que o 666 é o imperador Nero faz muito mais sentido do que o 666 ser o www. Então, o que ele está falando aqui é uma completa besteira. Essa é a verdade. Ele pode criar essa teoria e até mesmo acreditar nela? Pode. Mas como mestre que ele é, como professor que ele é, ele não pode chegar e simplesmente afirmar isso. Por quê? Porque existem muitas pessoas que o acompanham, que acreditam nos seus ensinos. E com isso ele acaba levando um falso ensino para essas pessoas. É diferente, por exemplo, ele estar num grupo de amigos, numa roda de amigos e falar, olha, o www é a marca da besta, eu acredito nisso, sabe? Eu tenho essa teoria. Beleza, ele está num grupo de amigos, é só ele e os seus amigos. Eu posso chegar numa roda de amigos meus e falar, não, na grande tribulação vai ter zumbi. É uma coisa. Agora, chegar num ambiente de ensino, no ambiente de um podcast, ou no ambiente, sabe, de uma sala de aula, de vídeo no YouTube, e afirmar que é isso, é uma completa falta de irresponsabilidade que o Lamartine comete. Mas se você quer saber mais sobre a marca da besta, eu vou deixar aqui em cima o nosso vídeo falando justamente sobre a marca da besta, como ela era enxergada desde o tempo da igreja primitiva e qual é o fundamento bíblico dela de fato, qual é o seu propósito. Então, se você não quer ser enganado sobre a marca da besta, assiste esse vídeo aqui. Não deixa de assistir. E também aproveita e deixa o seu comentário aqui sobre o que você achou de todos esses vídeos de react. Se você concorda com algum deles, se você discorda, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e até o nosso próximo vídeo e tchau!